Ok, vamos voltar aqui para a nossa análise. Nós estávamos analisando aqui, meus amigos, olha só, o artigo 149-A, que trata justamente do tráfico de pessoas. E aí, o que a gente dizia é o seguinte, né? A gente analisava, então, que não existe mais aqui a criminalização do soft traffic. Então, para que haja o crime, é necessário que o criminoso tenha agido mediante grave ameaça, violência, coação, fraude, então, de algum modo, ludibriar a pessoa, ou ter agido com abuso. Então, eu repito, ou agiu com grave ameaça, ou com violência, ou com coação, ou mediante fraude, ou mediante abuso, tá? Então, ou obrigou a pessoa aí, mediante violência ou grave ameaça, ou então ludibriou a pessoa para levá-la, enfim, não há mais aquele soft traffic, ou seja, aquela situação na qual a gente criminalizava também quando havia o pleno consentimento em relação a tudo que iria acontecer. Bom, só que aí a gente percebe o seguinte, para começo de conversa, veja que são vários verbos que constituem a conduta criminosa, né? Vários tipos penais, portanto, né? Quando a gente fala, ou melhor, vários tipos penais não, perdão, vários núcleos do tipo penal, né? Núcleo a gente sabe que é o verbo caracterizador ali da conduta, e aí a gente vai analisar cada um deles. O que é que seria cada uma dessas situações? Primeiro a gente tem o verbo agenciar. Meus amigos, agenciar significa atuar como representante. Então, quando a gente fala lá no contrato de agenciamento, a gente está falando de alguém que está representando outra pessoa para a celebração de negócios. O agenciamento aqui seria eu atuar como representante da pessoa que será traficada para, de algum modo, ali estabelecer um elo, estabelecer, portanto, ali uma ligação com os traficantes, de modo a regimentar aquela pessoa para que ela seja efetivamente traficada. Veja que o segundo verbo que nós temos aqui é o verbo aliciar. O aliciar, ele se parece muito com o terceiro verbo, que é o recrutar, porque ambos trazem a mesma ideia, que é a ideia de arregimentar a pessoa, de atrair a pessoa para algo. A diferença é que no recrutar a gente tem esse atrair para uma finalidade específica, mas de um modo geral, se a gente utilizar os verbos aliciar e recrutar em relação de fungibilidade, a gente não vai ter maiores problemas, porque os dois trazem a mesma ideia, a ideia de atrair a pessoa, tá? Bom, aí nós temos então o quarto verbo, que é o verbo transportar. Ora, transportar é conduzir de um lugar para outro. Então, se eu sou a pessoa que vai pegar a pessoa traficada para levar para outro local, então eu estou aqui realizando esse verbo transportar. Nós temos um outro verbo aqui, que é o verbo transferir, que traz uma ideia extremamente similar ao transportar também, porque a gente sabe que quando esses verbos são colocados, né, embora sejam muito parecidos, a gente pode dizer que no transferir nós temos a conduta de conduzir a pessoa, né? Então a gente conduz a pessoa de uma localidade para outra. No transportar, necessariamente mediante emprego de veículo, coisa que não é exigido para a caracterização do verbo transferir. O próximo verbo aí é o verbo comprar. Comprar, a gente sabe que é aquisição de forma onerosa, e claro que esse comprar aqui não é no sentido mais técnico, porque no sentido mais técnico a pessoa não pode ser objeto de compra e venda, é claro, né? O objeto de compra e venda apenas para objetos do direito e não para sujeitos de direito, então tecnicamente uma pessoa não pode ser comprada, podia na época da escravidão, período da história que obviamente não deixa saudades, mas veja que aqui não é necessariamente na linguagem técnica. Na linguagem técnica você não se pode comprar outra pessoa. Mas na prática, quando a gente está falando em traficar a pessoa para escravizá-la, quando a gente está falando de traficantes de pessoas e que estão considerando as pessoas traficadas realmente como mercadoria, então na prática existe sim o verbo comprar, embora obviamente não seja um negócio jurídico, porque não tem objeto lícito, obviamente, né? Bom, o que é que nós temos aqui? O que nós temos aqui também, além do verbo comprar, nós temos aí o verbo alojar. Alojar significa dar guarida, alojar significa de algum modo ali fornecer o alojamento, fornecer abrigo. E nós temos por fim o verbo acolher, que significa receber, significa hospedar. Bom, meus amigos, é muito importante a gente analisar todos esses verbos, mas é muito importante que a gente lembre ainda que aqui nós estamos diante de um crime que é chamado de tipo penal misto alternativo. Então, tipo penal misto alternativo. Tipo penal misto, aqui eu repito, alternativo. O que é isso? Tipo penal misto porque a gente tem mais de uma conduta.
Então, tipo penal misto porque a gente tem mais de um verbo. Aqui nós estamos vendo que nós temos uma série de verbos, né? E o tipo penal misto alternativo é aquele em que, quando se pratica mais de uma conduta no mesmo contexto e com o mesmo objeto material, nós temos a prática de apenas um crime. Então, eu tenho uma situação na qual se pratica mais de uma conduta, no mesmo contexto e com o mesmo objeto material, nós teremos crime único. Então, por exemplo, imagina que uma pessoa vai e ela, em primeiro lugar, ela alicia a pessoa, né? Ela atrai a pessoa para que essa pessoa vá para outra localidade. Então, vamos imaginar que ela aliciou ali mediante emprego de fraude, né? Encontrou uma pessoa que estava ali com o sonho de morar, trabalhar, estudar no exterior, e ela, mediante fraude, diz que tem uma ótima oportunidade para levar aquela pessoa para trabalhar na Europa, ganhar em euro, um trabalho tranquilo, etc. Então, ela, ludibriando a pessoa, ou seja, mediante emprego de fraude, ela está aliciando a vítima. Ao aliciar a vítima, quando a vítima concorda, então, mediante fraude, claro que quando eu digo concorda, não é soft traffic, porque aqui ela está concordando porque está sendo ludibriada, ou seja, ela não conhece o que efetivamente está acontecendo. Mas aqui, meus amigos, é importante que a gente lembre, então, o seguinte. Então, ela aliciou a pessoa, aí depois de aliciar a pessoa, ela transporta esta pessoa, ela coloca no seu veículo automotor e conduz essa pessoa para outra localidade. Chegando lá, então, ela aloja essa pessoa, então ela dá alojamento, ela fornece alojamento para essa pessoa. Veja que este traficante de pessoas realizou 3 condutas distintas, mas em um único contexto e com um único objeto material, porque aqui eu estou falando de apenas uma pessoa que é traficada. Neste caso, meus amigos, eu tenho crime único. Crime único tipo penal misto alternativo é assim. Eu realizo mais de uma conduta no mesmo contexto e com o mesmo objeto material e isto caracteriza apenas um crime. Ou seja, eu não posso dizer que aliciei a um crime, transportei a outro crime, alojei a outro crime. Não. Eu realizo mais de um núcleo, ou seja, eu realizo mais de uma conduta, mas tudo dentro de um mesmo contexto e com o mesmo objeto material e isto faz com que eu tenha praticado apenas um crime, tá bom? Bom, volta comigo aqui para a tela. O que mais que a gente vai ter, meus amigos? Olha só. Então, dito isso, ainda continuando a análise desse artigo 149A, então a gente tem aí o seguinte. Então, agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de. Eu já comentei no último encontro e eu vou frisar isso novamente. Quando o tipo penal utiliza expressões como essa, olha só que eu estou destacando aí, com a finalidade de, né? Então uma expressão como essa, com a finalidade de, o que é que significa isso? Com a finalidade de significa elemento subjetivo específico. Ou seja, não é apenas o dolo genérico de praticar as condutas. Além do dolo genérico de praticar as condutas, eu tenho também o dolo específico, consistente naquilo que a gente chama de especial finalidade no agir. Aqui eu tenho situação na qual eu vou agir com a especial finalidade de. E se não tiver uma dessas específicas finalidades, eu não terei a caracterização do crime. Eu já comentei que até 2016 só havia um elemento subjetivo específico, que era a finalidade de exploração sexual. Então era um crime que, como eu mencionei no bloco anterior, estava inserido lá no catálogo dos crimes contra a dignidade sexual, e para que se consumasse esse crime, bastaria, ou melhor, para que se consumasse esse crime, necessariamente deveria estar presente uma finalidade específica, que era a finalidade específica, meus amigos, de submeter aquela pessoa a uma situação de exploração sexual. Agora, a submissão à exploração sexual é apenas um desses elementos subjetivos específicos. E é isso que a gente vai ver agora. Volte comigo aqui para a tela, olha só. Então, com a finalidade de, ou seja, quais são aqui as finalidades específicas que caracterizam o tráfico de pessoas? Primeiro é a remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo. Então, a finalidade, eu repito, de remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo. Então, essa é uma primeira finalidade. A segunda finalidade específica é a submissão
a condições análogas à de escravo. Então, como eu citei no começo, né, lamentavelmente, em pleno século XXI, a gente ainda tem esse tipo de crime, mas é isso mesmo, se traficam pessoas para escravizar essas pessoas. Tá? Aí nós temos um terceiro inciso aqui, que é a situação na qual a gente fala em submissão a qualquer tipo de servidão. Então, submissão a qualquer tipo de servidão. Né? Então, nós temos aqui essa terceira finalidade, esse terceiro elemento subjetivo. Em quarto lugar, meus amigos, nós temos aqui a situação da adoção ilegal. Tá? Então, a adoção ilegal, tá? Ou seja, uma adoção que não observou os requisitos estabelecidos na nossa legislação nacional. E, por fim, nós temos, finalmente, a questão da exploração sexual. Exploração sexual pode ser a prostituição, mas nós temos outros tipos de exploração sexual. Prostituição é um dos tipos de exploração sexual. Outro tipo de exploração sexual, por exemplo, é a escravização sexual, a título de exemplo, né? Mas nós temos aqui essas 5 finalidades, esses 5 elementos subjetivos específicos. Então, o que é que nós temos aqui, meus amigos? Nós temos essa situação na qual eu tenho a prática da conduta, mas que necessariamente está vinculada a uma dessas finalidades específicas. Se não houver uma dessas 5 finalidades específicas, não haverá a prática deste crime, tá bom? Pode haver algum outro crime, mas não haverá a prática deste crime aqui do artigo 149. Além disso, é importante lembrar o seguinte: esses 5 incisos que nós lemos, como eu já fiz questão de frisar, mas eu vou destacar isso com mais veemência, aqui nós estamos diante do chamado elemento subjetivo específico. É a finalidade específica do agente. O que significa dizer que o crime se consuma independentemente da produção destes resultados. Ou seja, a adoção ilegal, a exploração sexual, a remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo, aqui é a finalidade específica do traficante, do criminoso. Então ele quer essa finalidade específica, mas o crime se consuma com a realização de qualquer dos verbos que nós vimos no caput do 149A, independentemente da consecução da finalidade específica. Basta que ele pratique os verbos com aquela finalidade específica e o crime já está consumado. Então, se ele transporta a pessoa para outra localidade com a finalidade de exploração sexual, o crime já está consumado, ainda que não ocorra a exploração sexual propriamente dita. Porque exploração sexual é apenas uma finalidade específica. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui de forma mais clara é que aqui nós estamos diante de um crime formal. Crime formal é esse que se consuma independentemente da produção do resultado naturalístico. O resultado naturalístico aqui seria uma dessas finalidades e o crime se consuma independentemente delas. E vou além. A depender do caso, a prática das outras dessas finalidades específicas vai constituir um crime autônomo. Então, por exemplo, se além de transportar o sujeito com a finalidade de remoção de órgãos, houver efetivamente a remoção de órgãos, nós temos crime para isso na nossa lei de transplante, um crime específico para tratar desse tema. Tá? Então, só a título de exemplo. A mesma coisa, conduziu a pessoa com a finalidade de exploração sexual, já consumou o crime do artigo 149. Mas se além disso, efetivamente, houver ali uma submissão da pessoa a uma prostituição compulsoriamente, nós temos outro tipo penal para isto. Então, veja que, eu repito que são crimes, que aqui eu estou diante de crime formal. O crime se consuma independentemente da produção desse resultado naturalístico, e a produção desse resultado naturalístico pode até caracterizar algum outro crime. Volte comigo mais uma vez, aí veja que no final nós temos assim: pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Então, tem uma pena de 4 a 8 anos, além da multa, é a pena para este crime aqui. Mas vamos analisar aqui ainda os parágrafos desse artigo 149. Veja bem que o primeiro parágrafo ele nos diz assim: a pena é aumentada de 1/3 até a metade se... Então, eu tenho aqui no parágrafo 1º a causa de aumento de pena. É importante a gente lembrar que causa de aumento de pena, ela é valorada por ocasião da terceira fase da dosimetria da pena. Nessa terceira fase da dosimetria da pena, a gente valora as majorantes e minorantes. Majorantes são as causas de aumento de pena, minorantes são as causas de diminuição de pena. Então, aqui nós temos a pena é aumentada de 1/3 até a metade se
Em primeiro lugar, o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. É importante essa expressão final, ou a pretexto de exercê-las, porque a gente tem a causa de aumento de pena independentemente de um funcionário público estar no exercício da função. Basta que ele esteja ali a pretexto de exercer. Significando dizer, por exemplo, às vezes o funcionário público ele está de férias ou não está no seu horário de expediente, mas ele se vale da condição de funcionário público, é por ser funcionário público que ele conhece ali todo mundo, que ninguém vai desconfiar dele, que ele tem acesso a determinados lugares. Então imagine, por exemplo, que é um funcionário que trabalha na região da alfândega e ele facilita ali de algum modo a saída da pessoa do país. Ou ele é alguém que trabalha ali em um setor da Polícia Federal responsável pela emissão de passaporte e ele facilita a emissão de passaporte de uma pessoa enfim, né, de um menor sem autorização dos responsáveis, por exemplo. Ou seja, ainda que ele não esteja no efetivo exercício das funções públicas, mas o só está agindo em razão da função pública, ou como utiliza aqui a expressão a lei, a pretexto de exercê-la, isso já seria suficiente para que a gente tivesse a causa de aumento de pena. Ainda, meus amigos, vejam só, no inciso de número 2, quando o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência, aqui a gente sabe que nós precisamos recorrer à legislação específica para compreender isso aqui. Então, criança, adolescente, a gente sabe, menor de 18 anos. Criança é a pessoa de até 12 anos incompletos, é o que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, criança até 11, né, porque 12 completo já não seria criança, e adolescente seria aquele que já completou os 12 anos, mas ainda não atingiu os 18. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990, fala em pessoas com 18 anos incompletos, né? Até 18 anos incompletos. Idoso, a gente sabe que é a pessoa a partir dos 60 anos, e o portador de deficiência é aquele descrito no artigo 2º do EPD, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Bom, então, se a vítima for qualquer dessas pessoas, a gente vai ter uma causa de aumento de pena também. Além disso, o que é que nós teremos? No inciso de número 3, veja bem comigo, o agente, se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. E no inciso de número 4, a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. Perceba que somente nos interessa na área federal efetivamente a situação em que a gente tem a causa de aumento do inciso de número 4. Então, para que a gente tenha a competência da Justiça Federal, é necessário que a gente tenha essa transnacionalidade. Todavia, lembre que pode ser que na Justiça Federal a gente tenha esse crime sem essa causa de aumento? Pode ser. Por quê? Porque eu quero que você atente aqui comigo que o inciso de número 4, ele diz que a causa de aumento é para quando a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. Significando dizer que a gente só vai ter essa causa de aumento quando houver a efetiva retirada da pessoa do território nacional, a pessoa efetivamente sair do território nacional. Todavia, para que a gente tenha a competência da Justiça Federal, lembre que a gente vai ter ainda que a pessoa não saia do território nacional, né? Porque é o que diz o artigo 109, inciso 5 da Constituição. Lembra que quando fala ali na internacionalidade da conduta, o artigo 109, inciso 5 diz da conduta que se inicia no Brasil e o resultado ocorreu ou deveria ter ocorrido no exterior. Ou seja, ainda que a pessoa não saia efetivamente do país, ainda assim a gente vai ter a competência da Justiça Federal, desde que seja demonstrada de forma inequívoca essa pretensão de saída do país. Então imagine, por exemplo, que o traficante foi preso conduzindo a pessoa para fora do país e é preso ali no aeroporto já embarcando para a Europa, né? Que era exatamente, eu citei aqui no começo do primeiro bloco, né? Que quando eu fiz o concurso da Magistratura Federal da 5ª Região, isso foi cobrado na sentença penal, era exatamente esse o caso. Os traficantes foram presos conduzindo as vítimas, eram mulheres que estavam sendo conduzidas para a Europa para serem prostituídas e eles foram presos exatamente no aeroporto. Então,
É isso, naquele caso concreto a que eu estou me referindo, e que caiu na prova de sentença, mas é um caso real, efetivamente ocorrido lá em Fortaleza, era uma organização criminosa que já estava sendo investigada há algum tempo, e na época não tinha na lei a definição de organização criminosa, né? Só veio com a lei 12.850 em 2013. Mas assim, era, eu repito, uma organização criminosa, a despeito de a gente não ter essa definição legal na época, mas era uma organização criminosa que traficava mulheres para serem prostituídas na Espanha, e algumas inclusive sabiam, caía no soft traffic na época, outras eram ludibriadas mesmo e lá eram obrigadas a se prostituir para arcar com as despesas da viagem, da hospedagem, coisa que elas não sabiam que iria acontecer e iam com promessas de emprego. Então eles eram investigados e aí houve um flagrante, justamente um momento em que alguns deles estavam embarcando para a Espanha com algumas das vítimas dessa conduta criminosa. Isso já é suficiente para que a gente tenha a competência da Justiça Federal. O mesmo acontece no tráfico. No tráfico, o sujeito é preso com drogas embarcando para a Europa. Isso já caracteriza o tráfico transnacional e já caracteriza a competência da Justiça Federal. Com a diferença que lá no tráfico de drogas, isso já é suficiente, inclusive, para fazer incidir a causa de aumento de pena do tráfico transnacional de drogas, lá da Lei de Drogas, no artigo 40, inciso de número 1. Aqui para nós, se os traficantes de pessoas fossem presos ali embarcando para fora do país, isso já seria suficiente para fixar a competência da Justiça Federal, é o artigo 109, inciso de número 5, mas veja aqui comigo que não seria suficiente para fazer incidir a causa de aumento de pena, porque a gente tem causa de aumento de pena, veja aí comigo, quando a vítima do tráfico de pessoas é retirada do território nacional. Então seria necessário que houvesse efetivamente a retirada da pessoa do território nacional, tá bom? Bom, que mais que a gente tem aqui ainda, meus amigos? Aí, veja só, então, avançando aqui, a gente ainda tem a situação do parágrafo 2º, vou colocar aqui, que diz assim, a pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar organização criminosa. Então, a gente tem uma causa de diminuição de pena no parágrafo 2º. Então, repito, a pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar organização criminosa. Primário significa não reincidente, como nós sabemos. E para que ele seja reincidente, é necessário que quando da prática deste crime aqui, ele já tenha sido condenado definitivamente por algum outro crime no Brasil ou no exterior. É a definição de reincidência que é dada pelo artigo 63 do nosso Código Penal. Lembre ainda também, ou seja, né, imagina se ele praticou aqui o tráfico de pessoas e está em andamento investigação ou ação penal contra ele, ele não é considerado reincidente, ele é considerado primário, tá bom? Bom, o que é que acontece aqui? O que acontece é o seguinte, meus amigos, olha bem. Então, dito isto, a gente percebe, então, essa é a ideia de primariedade e também tem a questão aqui de não integrar a organização criminosa. Lembre que a definição de organização criminosa, como eu comentei há pouco, é dada pela Lei 12.850, de 2013, eu preciso, para que eu tenha organização criminosa, a presença de pelo menos 4 pessoas, não confunda com a associação criminosa, porque aí bastariam 3, é a definição do artigo 288 do Código Penal, mas na organização criminosa eu preciso de pelo menos 4 pessoas, e com uma organização estruturada, hierárquica, com divisão de tarefas e destinado à prática de crimes ali, que sejam crimes efetivamente com pena superior a 4 anos ou em que haja relação de transnacionalidade. Bom, então, meus amigos, é isso para a gente fechar aqui este nosso bloco. A gente vai voltar no próximo bloco esquadrinhando esse tipo penal, analisando os sujeitos, objetos, o núcleo, o elemento subjetivo, falando mais do muito que a gente já falou aqui sobre ele. Aí a gente vai encerrar esse tipo penal e a gente vai tratar do crime de apropriação indébita previdenciária. A gente já volta. Vamos lá.